Um ex-bombeiro paraplégico luta no tribunal pela guarda de seu heróico cão de resgate. Em meio à tensão crescente, o animal repentinamente fica em alerta, focando na porta da corte. Quando ela se abre abruptamente, o que surge deixa a todos em completo choque, mudando o rumo de tudo. O Fórum Criminal de São Paulo, um imponente edifício no centro da cidade, testemunha uma manhã atípica neste outono de 2025. O sol da manhã filtra-se através das enormes janelas do terceiro andar, onde a quinta vara criminal se prepara para uma audiência incomum. O ambiente austero, com suas paredes em tons de bege e móveis de madeira escura, contrasta com a inquietação que paira no ar. Na sala de audiências, os bancos de mogno polido estão ocupados por uma mistura peculiar de espectadores. Bombeiros em uniforme de gala, ativistas dos direitos dos animais e curiosos que ouviram falar do caso nas redes sociais. O cheiro característico de papel antigo e madeira encerada mistura-se com o aroma do café que vem da copa próxima. No centro da sala, próximo à mesa do juiz, destaca-se uma cadeira de rodas cromada, ocupada por Carlos Eduardo Santos, ex-sargento do Corpo de Bombeiros. Ao seu lado, deitado em posição de alerta, está Max, um pastor alemão de pelo negro e caramelo, cujos olhos atentos parecem absorver cada movimento na sala. A coleira vermelha do animal, com o distintivo oficial dos bombeiros, brilha sob a luz fluorescente. 3 portas de carvalho maciço dominam a sala. A entrada principal, uma lateral que leva às câmaras privadas do juiz e uma terceira, menor, usada para acesso restrito. O ar-condicionado murmura suavemente, criando uma atmosfera tensa que parece prenunciar os eventos extraordinários prestes a se desenrolar neste cenário aparentemente comum da justiça brasileira. Carlos Eduardo Santos, 45 anos, carrega no rosto marcado pelo tempo a determinação que o tornou um dos mais respeitados bombeiros de São Paulo. Seus olhos castanhos, embora cansados, mantêm o brilho de quem salvou centenas de vidas ao longo de 2 décadas de serviço. As mãos calejadas, que já escalaram prédios em chamas e quebraram paredes para resgatar vítimas, agora repousam sobre as rodas de sua cadeira, consequência daquela fatídica noite de dezembro. Ao seu lado, Max, um pastor alemão de 7 anos, representa a elite dos cães de resgate do Brasil. Seu porte atlético e pelagem lustrosa escondem cicatrizes de inúmeras missões. Treinado desde filhote no canil do Corpo de Bombeiros, desenvolveu uma conexão quase telepática com Carlos. Suas orelhas alertas e postura vigilante demonstram anos de condicionamento profissional, mas é no olhar devotado ao seu parceiro humano que sua verdadeira natureza se revela. A doutora Beatriz Mendes, promotora designada pelo Estado, 38 anos, analisa seus documentos com precisão cirúrgica. Vestida em um terno azul marinho impecável, ela representa a força institucional que considera Max como propriedade governamental. Sua postura rígida e expressão neutra mascaram o conflito interno entre dever profissional e compaixão humana. O Dr. Ricardo Almeida, 52 anos, advogado de defesa de Carlos, destaca-se por sua experiência em casos de direito animal. Ex-promotor público que abandonou uma carreira promissora para defender causas que considera justas, ele ajusta constantemente seus óculos de aro fino enquanto organiza suas anotações. Sua gravata borboleta vermelha e o terno bege destoam do ambiente formal, refletindo sua personalidade única e sua abordagem não convencional. A juíza Helena Vasconcelos, 63 anos, conhecida por sua sabedoria e imparcialidade, preside a sessão com uma dignidade serena. Seus cabelos grisalhos presos em um coque tradicional e suas mãos delicadas, marcadas pelo tempo, revelam décadas dedicadas à magistratura. Sob sua aparência tranquila, esconde-se uma mente afiada que já enfrentou alguns dos casos mais complexos do judiciário paulista. Entre os espectadores, destaca-se Maria do Socorro,
72 anos. A senhora que Carlos e Max salvaram naquele mesmo incêndio onde o bombeiro se feriu. Suas mãos enrugadas seguram um terço e seus olhos marejados acompanham cada movimento da dupla que mudou sua vida. Ela veio especialmente do interior de São Paulo para testemunhar em favor do homem e do cão que arriscaram tudo para salvá-la. A tensão na sala de audiências atinge seu primeiro pico quando 3 homens em ternos escuros entram silenciosamente pela porta lateral. O líder do grupo, que se apresenta como Agente Silva, exibe um distintivo federal que ninguém consegue examinar adequadamente. Sua chegada causa um murmúrio inquieto entre os presentes. Simultaneamente, Max, até então calmo ao lado de Carlos, ergue a cabeça e suas orelhas se movem em alerta. Seu comportamento muda drasticamente. O mesmo padrão que Carlos reconhece das operações de resgate mais críticas. O cão fixa o olhar nas portas do tribunal e começa a emitir um som baixo e gutural. Carlos, percebendo a mudança no comportamento de seu parceiro, tenta acalmar Max com comandos suaves, mas pela primeira vez em anos, o cão parece resistir. A doutora Beatriz interrompe sua argumentação inicial, observando a cena com crescente interesse. A juíza Helena inclina-se em sua cadeira, sua expressão serena, dando lugar a uma preocupação visível. Carlos, sentindo a tensão crescente, coloca uma mão tranquilizadora sobre Max, relembrando os inúmeros momentos em que confiaram um no outro em situações de vida ou morte. Sua mente voa para aquela noite fatídica em Interlagos, quando o cheiro de fumaça e o calor intenso pareciam engolir tudo. Ele revive o momento em que ouviu o choro fraco de uma criança no 5º andar do prédio em chamas. A adrenalina pulsando em suas veias enquanto subia as escadas, esquecendo-se, na pressa, de ajustar corretamente sua máscara de oxigênio. A doutora Beatriz, observando a interação entre homem e cão, sente seu argumento preparado vacilar. Ela se lembra de sua infância em Campinas, do vira-lata que a acompanhava fielmente à escola todos os dias. Por um momento, sua máscara profissional cai, revelando um conflito interno entre dever e empatia. O Dr. Ricardo, percebendo a mudança sutil na promotora, ajusta sua estratégia. Ele se aproxima de Carlos e Max, destacando a sintonia entre os dois. Com uma voz calma, mas firme, ele começa a narrar para a corte os feitos heróicos da dupla, enfatizando como suas ações salvaram dezenas de vidas em desastres por todo o estado de São Paulo. A juíza Helena, com décadas de experiência, sente que este caso é diferente de tudo que já presidiu. Ela observa atentamente as reações de Max, lembrando-se dos relatos sobre as habilidades quase sobrenaturais do cão. Sua mente analítica começa a questionar se há mais nesta história do que uma simples disputa de custódia. Maria do Socorro, sentada nas galerias, aperta seu terço com mais força. Lágrimas silenciosas escorrem por seu rosto enrugado, enquanto ela revive o momento em que Carlos e Max a resgataram das chamas, arriscando suas próprias vidas para salvá-la. O agente Silva, mantendo-se à margem da sala, observa a cena com um misto de interesse e impaciência. Seus olhos frios avaliam Max como se o cão fosse uma peça valiosa de equipamento, não um ser vivo. Ele relembra as discussões acaloradas em Brasília sobre o potencial do animal em operações de inteligência e prevenção de desastres. Para Silva, Max representa muito mais do que um cão de resgate. É uma chave para avanços científicos e estratégicos que poucos podem imaginar. Carlos, sentindo o olhar penetrante do agente, puxa Max para mais perto. Flashbacks de sua última missão invadem sua mente. O calor sufocante, o peso da criança em seus braços, o momento de pânico quando percebeu que estava preso. E então, como um anjo guardião, Max aparecendo através da fumaça, arrastando-o para a segurança segundos antes do desabamento.
A gratidão e o amor que sente pelo cão são palpáveis, evidentes em cada gesto e olhar. A doutora Beatriz, lutando contra sua crescente empatia, tenta se concentrar nos fatos legais. Ela folheia seus documentos, buscando argumentos sobre propriedade estatal e eficiência de recursos públicos. No entanto, cada vez que olha para a dupla, vê não apenas um homem e um cão, mas uma parceria forjada em fogo e confiança. O Dr. Ricardo, percebendo a batalha interna da promotora, decide mudar de tática. Ele se volta para a juíza Helena, começando a tecer uma narrativa que vai além das leis frias, focando na ética e no valor intrínseco dos laços emocionais. A tensão na sala de audiências atinge seu ápice quando o agente Silva finalmente se pronuncia. Com uma voz fria e calculada, ele revela informações que abalam a todos os presentes. Senhoras e senhores, ele começa, o cão conhecido como Max não é um simples animal de resgate. Ele é o resultado de anos de pesquisa e treinamento avançado, parte de um programa governamental ultra secreto. Um murmúrio de choque percorre a sala. Carlos aperta os braços de sua cadeira de rodas, seu rosto uma mistura de incredulidade e medo. O Dr. Ricardo levanta-se abruptamente, protestando contra a introdução de novas evidências, mas a juíza Helena, visivelmente perturbada, permite que o agente continue. Silva prossegue, explicando que Max possui habilidades que vão além do treinamento convencional. Este cão tem a capacidade de prever desastres naturais, detectar ameaças biológicas e localizar sobreviventes em condições impossíveis para qualquer tecnologia atual, ele afirma, sua voz ganhando um tom de urgência. Sua reassignação não é uma questão de propriedade estatal comum, mas de segurança nacional. A doutora Beatriz, pega de surpresa por esta reviravolta, tenta recuperar o controle da situação. Ela argumenta que, se as alegações do agente forem verdadeiras, isso apenas reforça a necessidade de o Estado manter a custódia de Max. Este animal é um recurso vital para a segurança pública, ela declara, embora sua voz traia um conflito interno. Carlos, sentindo o peso das revelações, volta-se para Max com um olhar de compreensão recém-descoberta. Todas as vezes em que o cão pareceu prever perigos, todas as resgates milagrosos começam a fazer sentido de uma nova e assustadora maneira. O Dr. Ricardo, recuperando-se do choque inicial, contra-ataca. Ele questiona a legalidade e a ética de um programa governamental secreto que utiliza animais para fins de inteligência. Isso levanta sérias questões sobre direitos dos animais e transparência governamental. Ele argumenta apaixonadamente. A juíza Helena, visivelmente perturbada pelas revelações, pede um recesso de 15 minutos para processar as novas informações e consultar precedentes legais. Enquanto os presentes se agitam, discutindo em voz baixa as implicações desta reviravolta, Carlos inclina-se para Max, sussurrando palavras de conforto e promessas de proteção. Maria do Socorro, ouvindo tudo das galerias, sente seu coração apertar. Para ela, Max não é uma arma secreta ou um ativo do governo. É o herói que salvou sua vida e a de tantos outros. O agente Silva, aproveitando o momento, apresenta documentos classificados que detalham operações passadas onde as habilidades únicas de Max foram cruciais. Ele descreve como o cão previu um deslizamento de terra em Petrópolis, permitindo a evacuação antecipada de uma comunidade inteira, e como localizou sobreviventes soterrados após um terremoto no Chile, em condições que desafiavam toda a lógica e tecnologia disponíveis. A doutora Beatriz, embora visivelmente desconfortável, reforça o argumento do agente. Por mais doloroso que seja, devemos considerar o bem maior, ela argumenta. As habilidades de Max podem salvar milhares de vidas em escala nacional e até internacional. Carlos, sentindo o caso escorregar por entre seus dedos, faz um gesto desesperado.
Com a voz embargada pela emoção, ele se dirige diretamente à juíza. Vossa Excelência, Max não é uma ferramenta, uma arma ou um ativo. Ele é um ser vivo, com emoções, medos e necessidades. Eu o conheço melhor que ninguém. O ex-bombeiro então revela detalhes íntimos de sua vida com Max pós-acidente. Ele descreve como o cão o ajudou a superar a depressão, como se tornou seus olhos e pernas no mundo, e como sua conexão vai muito além do dever ou do treinamento. Separar-nos não apenas quebraria nossos corações, mas diminuiria a eficácia de Max em qualquer missão futura, ele argumenta, lágrimas escorrendo por seu rosto. O Dr. Ricardo, aproveitando o momento emotivo, apresenta um argumento legal ousado. Ele cita casos recentes de reconhecimento de senciência animal e argumenta que separar Max de Carlos violaria os direitos fundamentais do cão como ser senciente. Se reconhecemos que animais têm emoções e laços afetivos, como podemos ignorar isso em nome de supostos interesses do Estado? Ele questiona. A tensão atinge o ápice quando o agente Silva, perdendo a paciência, insinua que o governo tem meios de obter a custódia de Max, com ou sem a aprovação do tribunal. Esta ameaça velada causa um tumulto na sala, com o Dr. Ricardo exigindo que as palavras do agente sejam registradas como tentativa de obstrução da justiça. A juíza Helena, vendo a situação fugir ao controle, bate o martelo com força, exigindo ordem. Ela anuncia que precisa de mais tempo para considerar todos os aspectos deste caso sem precedentes, adiando a decisão final para o dia seguinte. Com o adiamento da decisão, a sala de audiências se esvazia rapidamente, deixando um rastro de tensão no ar. Carlos, ainda abalado pelas revelações e ameaças veladas, é cercado por um pequeno grupo de apoiadores, incluindo Maria do Socorro e alguns de seus antigos colegas bombeiros. O Dr. Ricardo, determinado a não perder o ímpeto, aproveita o momento para organizar uma coletiva de imprensa improvisada nos degraus do fórum. Ele habilmente transforma o caso de uma disputa de custódia em uma questão de direitos dos animais e transparência governamental, atraindo a atenção da mídia local e nacional. Enquanto isso, a doutora Beatriz se retira para seu escritório, visivelmente perturbada. O conflito entre seu dever profissional e suas convicções pessoais a consome. Ela passa horas revisando precedentes legais e debatendo internamente sobre o curso de ação correto. O agente Silva e seus subordinados desaparecem tão misteriosamente quanto chegaram, mas sua presença continua a pairar como uma ameaça silenciosa. Rumores começam a circular sobre viaturas pretas sem identificação rondando o bairro de Carlos. Maria do Socorro, movida por um senso de dever e gratidão, começa a mobilizar a comunidade local. Ela conta e reconta a história de seu resgate, enfatizando o vínculo especial entre Carlos e Max. Suas palavras emocionadas tocam corações e logo uma campanha nas redes sociais ganha força, com a hashtag Justiça para Max e Carlos se tornando trending topic em São Paulo. À medida que a noite cai sobre a cidade, Carlos retorna para casa, exausto mas determinado. Ele sabe que a batalha está longe de terminar e que o dia seguinte pode mudar sua vida para sempre. O Dr. Ricardo chega cedo, acompanhado por uma equipe de especialistas em comportamento animal e ética. Ele planeja apresentar depoimentos sobre a importância do vínculo entre humanos e animais, especialmente em casos de trauma e recuperação. A doutora Beatriz, após uma noite de reflexão, surpreende a todos ao solicitar uma reunião privada com Carlos e seu advogado antes da audiência. Em um gesto inesperado, ela expressa suas dúvidas sobre a posição do Estado e sugere um possível acordo que poderia beneficiar ambas as partes. Carlos, determinado a lutar até o fim, decide fazer algo ousado.
Com a ajuda de seus antigos colegas bombeiros, ele organiza uma demonstração das habilidades de Max no parque em frente ao fórum. O cão realiza uma série de tarefas impressionantes, localizando vítimas escondidas e demonstrando sua incrível capacidade de detecção. Esta exibição pública atrai ainda mais atenção da mídia e do público, tornando impossível para as autoridades ignorarem o caso ou resolverem-no discretamente. Imagens de Max trabalhando em perfeita sincronia com Carlos, mesmo com as limitações físicas do ex-bombeiro, tocam o coração de milhares de espectadores. À medida que a hora da audiência se aproxima, a cidade parece conter a respiração. O destino de Max e Carlos está prestes a ser decidido, mas as ramificações do caso prometem ir muito além de suas vidas individuais, potencialmente redefinindo as leis sobre direitos dos animais e a relação entre cidadãos e Estado no Brasil. O dia da decisão final amanhece com uma atmosfera eletrizante em São Paulo. O Fórum Criminal está cercado por uma multidão que se estende por quarteirões, uma mistura colorida de apoiadores, jornalistas e curiosos. A sala de audiências, normalmente austera, vibra com uma energia palpável. Carlos, em sua cadeira de rodas, entra acompanhado por Max, ambos exaustos, mas determinados. O olhar trocado entre homem e cão transmite uma compreensão mútua que palavras não poderiam expressar. A doutora Beatriz e o doutor Ricardo ocupam seus lugares, cada um carregando o peso de argumentos que podem mudar vidas e potencialmente a própria lei. A juíza Helena entra, seu semblante grave, refletindo a magnitude da decisão que está prestes a tomar. O silêncio que cai sobre a sala é quebrado apenas pelo clique das câmeras e o ocasional latido abafado vindo da multidão lá fora. Quando a sessão é aberta, o agente Silva faz uma entrada dramática, acompanhado por dois homens em ternos escuros. Ele se dirige diretamente à juíza, entregando um envelope selado. Sua Excelência, ele declara com voz firme, tenho aqui uma ordem executiva que classifica este cão como ativo de segurança nacional. Solicitamos a transferência imediata do animal para a custódia federal. Um murmúrio de choque percorre a sala. O doutor Ricardo se levanta abruptamente, protestando veementemente contra esta intervenção de última hora. A doutora Beatriz, visivelmente perturbada, hesita antes de se pronunciar. Espere, ele exclama, algo está errado. Max está sentindo algo. O caos se instala quando todos tentam sair ao mesmo tempo. Carlos, limitado por sua cadeira de rodas, fica para trás. Max, ignorando a confusão, permanece ao seu lado, latindo insistentemente para a porta. Em meio ao caos, Carlos percebe que Max não está apenas alertando sobre o perigo, ele está indicando uma rota de fuga. O cão se move decididamente em direção a uma porta lateral, geralmente trancada, que leva a uma escada de serviço. No meio da poeira e do pânico, Carlos grita para chamar a atenção de todos. Sigam Max, ele ordena, sua voz de comando de bombeiro ecoando acima do caos. O doutor Ricardo, reagindo rapidamente, corre para ajudar Carlos, empurrando sua cadeira de rodas na direção indicada por Max. O cão, demonstrando uma calma sobrenatural, guia o grupo pela porta lateral. A doutora Beatriz, esquecendo momentaneamente seu papel de adversária, ajuda a abrir caminho. O agente Silva, vendo a situação se desenrolar, hesita por um momento antes de seguir o grupo, seu rosto uma mistura de admiração e frustração. Enquanto descem a escada de serviço estreita, mais tremores sacodem o edifício. Max para, periodicamente, como se estivesse calculando o tempo entre os abalos. Carlos, entendendo instintivamente, grita instruções baseadas nos sinais do cão. Esperem! Agora movam-se rápido! A descida é árdua. O doutor Ricardo e outro advogado carregam Carlos em sua cadeira, degrau por degrau, guiados pelos latidos precisos de Max. A doutora Beatriz ajuda uma funcionária do tribunal que torceu o tornozelo na confusão inicial.
No momento em que o grupo sai para a rua, um estrondo ensurdecedor anuncia o colapso de parte do edifício. A poeira sobe em uma nuvem densa, envolvendo a todos. Por alguns momentos tensos, nada é visível além da névoa cinzenta. Carlos, ainda em choque, abraça Max, lágrimas correndo por seu rosto coberto de poeira. O cão, como se compreendendo a magnitude do momento, permanece extraordinariamente calmo, seus olhos fixos em seu parceiro humano. O agente Silva, observando a cena com uma mistura de admiração e frustração, faz um gesto para seus subordinados se afastarem. Ele parece estar reavaliando toda a situação. Enquanto as sirenes ecoam e as equipes de resgate trabalham ao fundo, fica claro para todos os presentes que este não é apenas o clímax de um caso judicial, mas um momento que redefinirá a compreensão do vínculo entre humanos e animais. A juíza Helena, profundamente impactada pelos eventos, convoca uma audiência especial a portas fechadas. Nela, o agente Silva, pressionado pela opinião pública e pela demonstração inegável das habilidades de Max, decide quebrar o silêncio. O programa foi além do que imaginávamos, Silva admite, sua postura rígida, cedendo pela primeira vez. Max não é apenas um cão treinado, ele é o resultado de anos de pesquisa em cognição animal avançada. Suas habilidades de previsão e detecção são únicas, algo que não conseguimos replicar em outros animais. A revelação causa comoção na sala. O Dr. Ricardo, sentindo a mudança no ar, pressiona por mais detalhes. Silva, relutante, continua. O vínculo entre Max e Carlos não é apenas emocional. Acreditamos que a conexão deles amplifica as habilidades do cão de uma maneira que não compreendemos totalmente. A doutora Beatriz, visivelmente abalada por essas informações, toma uma decisão surpreendente. Ela se levanta e declara: diante dessas novas evidências, o Estado retira sua petição de custódia. É claro que separar Max e Carlos seria não apenas cruel, mas potencialmente perigoso para a segurança pública. A juíza Helena, processando todas essas informações, anuncia: dadas estas circunstâncias extraordinárias, proponho uma solução inédita. Mas antes de anunciá-la, preciso ouvir uma última pessoa. Carlos, intrigado, assente lentamente. A juíza continua: proponho a criação de uma unidade especial de prevenção e resposta a desastres, liderada por você e Max. Esta unidade operaria de forma independente, mas em colaboração com os órgãos de segurança pública. A sala fica em silêncio, absorvendo o peso desta proposta inovadora. O agente Silva, surpreendentemente, é o primeiro a se manifestar. Isso poderia funcionar. Teríamos acesso às habilidades de Max sem comprometer o vínculo essencial com Carlos. O Dr. Ricardo, embora cauteloso, vê o potencial. Desde que haja garantias legais claras, protegendo os direitos de Carlos e Max, isso poderia ser um precedente revolucionário. A juíza Helena, com um sorriso raro, bate o martelo. Então está decidido. Este tribunal determina a criação da Unidade Especial de Prevenção e Resposta a Desastres, sob a liderança de Carlos Eduardo Santos e seu parceiro canino, Max. Nas semanas que se seguem à decisão histórica da juíza Helena, a vida de Carlos e Max passa por uma transformação extraordinária. A nova Unidade Especial de Prevenção e Resposta a Desastres ganha forma rapidamente, com o apoio entusiástico de várias instituições. O Corpo de Bombeiros de São Paulo oferece uma base de operações adaptada para acomodar as necessidades especiais de Carlos. Equipamentos de última geração são instalados, permitindo que ele coordene missões, mesmo com suas limitações físicas. Max recebe um novo colete de trabalho, equipado com câmeras e sensores que amplificam suas já impressionantes habilidades.
A notícia da formação desta unidade única se espalha, atraindo a atenção nacional e internacional. Jornalistas do Brasil e do exterior chegam a São Paulo para cobrir a história do ex-bombeiro paraplégico e seu cão supersensível, agora heróis reconhecidos oficialmente. Carlos, inicialmente overwhelmed pela súbita mudança e atenção, encontra um novo propósito. Ele se dedica a aprender sobre as mais recentes tecnologias em prevenção de desastres, integrando esse conhecimento com as habilidades únicas de Max. O vínculo entre homem e cão se fortalece ainda mais. Juntos, eles passam por um treinamento intensivo, aprimorando sua já impressionante sincronia. A cada dia, Carlos descobre novas nuances nas habilidades de Max, enquanto o cão parece entender perfeitamente seu papel crucial na nova unidade. Chegando ao local, Max demonstra um comportamento incomum, focando em áreas que os geólogos inicialmente consideraram seguras. Carlos, confiando plenamente em seu parceiro, insiste em uma evacuação mais ampla. Horas depois, suas previsões se confirmam quando um deslizamento massivo ocorre exatamente nas áreas indicadas por Max, sem nenhuma perda de vida, graças à evacuação preventiva. Este sucesso inicial solidifica a credibilidade da unidade e valida a decisão da juíza Helena. O agente Silva, inicialmente cético, torna-se um dos maiores defensores do projeto, reconhecendo publicamente o valor da conexão única entre Carlos e Max. A doutora Beatriz, movida por sua experiência no caso, inicia um movimento para reformar as leis de direitos dos animais no Brasil. Ela argumenta que casos como o de Max evidenciam a necessidade de reconhecer legalmente a senciência e o valor intrínseco dos animais. À medida que novas missões são bem-sucedidas, Carlos e Max se tornam símbolos de esperança e inovação, provando que a adversidade pode ser transformada em uma força para o bem maior. Em uma entrevista emocionante a um programa de TV nacional, Carlos revela: "Houve dias, após o acidente, em que eu pensei que minha vida tinha acabado. Max não apenas me salvou fisicamente naquele incêndio, ele salvou minha alma todos os dias desde então." Suas palavras, ditas com a voz embargada e os olhos marejados, tocam o coração de milhões de espectadores. Max, por sua vez, exibe uma dedicação que vai além do treinamento. Sua conexão com Carlos é evidente em cada olhar, cada movimento sincronizado. Durante as missões, o cão frequentemente retorna para checar seu parceiro, como se quisesse assegurar-se do bem-estar de Carlos antes de prosseguir com suas tarefas. A história da dupla inspira uma onda de adoções de cães de abrigo em todo o Brasil. Famílias buscam não apenas animais de estimação, mas companheiros que possam enriquecer suas vidas da mesma forma que Max enriqueceu a de Carlos. Maria do Socorro, a senhora resgatada por Carlos e Max no incêndio que mudou suas vidas, torna-se uma visitante frequente da unidade. Ela traz quitutes caseiros e histórias de sua juventude, criando um ambiente familiar que ajuda a aliviar o estresse das missões intensas. O impacto emocional da jornada de Carlos e Max se estende muito além deles. A juíza Helena, movida pela transformação que testemunhou, começa a reavaliar casos anteriores envolvendo animais, buscando uma abordagem mais compassiva na aplicação da lei. A doutora Beatriz, outrora determinada a separar a dupla, torna-se uma das mais fervorosas defensoras de sua causa. Em um discurso emocionado na Assembleia Legislativa de São Paulo, ela compartilha: "Testemunhar o vínculo entre Carlos e Max mudou fundamentalmente minha compreensão sobre a relação entre humanos e animais. Não podemos mais ignorar o potencial transformador dessa conexão." O Dr. Ricardo, inspirado pelo caso, inicia um programa pro bono para defender os direitos de animais de serviço e seus tutores.
Ele frequentemente cita Carlos e Max como exemplo do poder curativo da parceria entre humanos e animais. Em um momento particularmente comovente, durante uma cerimônia de premiação, Carlos surpreende a todos ao se levantar brevemente de sua cadeira de rodas, apoiado por um exoesqueleto experimental, para colocar pessoalmente uma medalha de honra no pescoço de Max. O auditório inteiro se levanta em uma ovação emocionada, muitos com lágrimas nos olhos, testemunhando o poder do amor, da determinação e da parceria entre espécies. A história de Carlos e Max transcende o simples relato de um homem e seu cão. Ela se torna um farol de esperança e um testamento ao poder do vínculo entre humanos e animais. Hoje não celebramos apenas nossas conquistas, mas uma mudança fundamental em como vemos nossa relação com os animais. Max não é apenas meu parceiro de trabalho. Ele é meu melhor amigo, meu confidente, minha força. Juntos, provamos que as limitações são apenas desafios a serem superados e que o amor e a dedicação podem mover montanhas ou prevenir que elas desabem. Ele brinca, arrancando risos e aplausos da plateia. A doutora Beatriz anuncia a aprovação de uma nova lei, apelidada de Lei Max, que reconhece oficialmente o status especial de animais de serviço e fortalece as proteções legais para todos os animais. O Dr. Ricardo revela planos para expandir o modelo da unidade especial para outras cidades do Brasil. Enquanto a cerimônia chega ao fim, Carlos e Max são cercados por pessoas querendo agradecer e tirar fotos. No meio da multidão, Max olha para cima, encontrando os olhos de Carlos. Naquele momento silencioso, compartilham um entendimento mútuo. Juntos, eles não apenas mudaram suas próprias vidas, mas iniciaram uma revolução de compaixão e respeito que continuará a inspirar gerações futuras. A jornada de Carlos e Max, de um bombeiro ferido e seu cão de resgate a heróis nacionais e catalisadores de mudança social, chega a um ponto culminante que poucos poderiam ter previsto. Sua história não apenas redefiniu o conceito de parceria entre humanos e animais, mas também provocou uma reflexão profunda sobre compaixão, superação e o verdadeiro significado de capacidade. A Unidade Especial de Prevenção e Resposta a Desastres se torna um modelo replicado em várias partes do Brasil e do mundo, inspirando uma nova era de colaboração entre humanos e animais em serviços de emergência. A Lei Max estabelece um precedente legal que reconhece os animais como seres sencientes, com direitos e proteções ampliados. Carlos, uma vez limitado por sua cadeira de rodas, agora lidera uma revolução na forma como a sociedade percebe tanto a deficiência quanto o potencial dos animais. Max, mais do que um cão de serviço excepcional, torna-se um símbolo vivo de lealdade, inteligência e o poder transformador do vínculo entre espécies. Anos depois, em um parque de São Paulo, um Carlos mais grisalho, mas ainda resiliente, brinca com Max, agora um cão sênior, mas tão alerta quanto sempre. Crianças se aproximam, fascinadas pela dupla lendária. Carlos sorri, sabendo que seu legado continuará inspirando gerações futuras a ver o extraordinário potencial em cada ser vivo. A história de Carlos e Max nos lembra que a compaixão e o respeito pelos animais podem transformar vidas e sociedades inteiras. Que tal fazer a diferença hoje? Considere adotar um animal de abrigo, apoiar organizações de proteção animal ou simplesmente tratar com mais carinho os animais ao seu redor. Juntos, podemos construir um mundo mais compassivo para todas as espécies.